Olá, jovem, eu sou o Gabs Ferreira e será que TDAH tem alguma relação com tecnologia? E se tem, o quê? Hoje a gente vai conversar com dois médicos meus, minha psiquiatra e meu psicólogo, sobre essa relação, além de como se diagnosticar, quais são os sintomas que as pessoas com TDAH têm e muito mais. Bom, então hoje eu tô aqui, tenho a honra de ter meus dois médicos aí que me acompanham nessa jornada para trocar uma ideia sobre esse assunto. E primeiro eu queria pedir para eles se apresentarem, falarem o nome deles e o que eles são, né? O que eles fazem aí. Então, eu sou Gabriela, sou médica psiquiatra pelo HC de Ribeirão Preto e também atuo com a psicogeriatria, que é o psiquiatra que trabalha voltado bastante com o idoso. E também dou cursos aí de psicofarmacologia e também para pós-graduação do Instituto Albert Einstein. Eu sou Domingos, eu sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou neuropsicólogo, também sou neuropsicólogo forense. Eu tenho especialização em transtorno bipolar e também em psicogeriatria, né, que eu trabalho. Tenho mestrado em sexologia e agora eu tenho trabalhado muito a questão de déficits cognitivos, né, tanto comprometimento cognitivo leve como também transtornos psiquiátricos, né. Como a Gabriela sabe, muitos episódios de mania ou de depressão ele acaba tendo mais algumas queixas cognitivas, então a gente vê que é algo muito diferente dos outros transtornos neurodegenerativos. E também trabalhei no Einstein um tempo, mas eu trabalhei na parte de gestão hospitalar. E atualmente eu faço parte do Instituto de Psiquiatria, sou neuropsicólogo do PROTER, Programa de Terceira Idade. Ah, legal. Legal. Bom, antes de mais nada eu queria falar que aqui eu não vou chamar vocês de doutor e doutora, tá? Aqui quem manda sou eu. Eu queria começar esse papo com vocês. Eu trabalho com tecnologia, muitas das pessoas que estão vendo a gente agora são da área de tecnologia. E toda vez que não só eu, mas eu já vi outras pessoas puxando esse assunto de TDAH, de déficit de atenção em comunidades, em redes sociais, eu vejo muita gente se identificando e falando, nossa, eu sinto isso também, será que eu tenho e tudo mais. E aí eu queria primeiro perguntar para vocês se vocês percebem algum padrão, se tem alguma relação, as pessoas que trabalham com tecnologia terem algum tipo de transtorno de atenção e por aí vai. Então, essa é a minha primeira pergunta, quem quer começar respondendo. Fiquem à vontade agora, tá? Por favor, primeiras damas. Pode falar, Domingos. Essa correlação de profissão, ela existe sim, mas ela não é com relação à parte de tecnologia, o pessoal de TI, nada disso. Ela é mais ligada mais ao pessoal cuidador, terapeuta, assistente social, né, policial, bombeiro, profissional, pedagogo, né, professor, empreendedor e jornalista. Por que isso acontece? Né? Com o TDAH, você tem um déficit da memória operacional. Memória operacional é aquela memória que você deixa ela online. Então você usa ela por um curto espaço de tempo até você realizar uma atividade. E tem também, óbvio que você sendo professor, você sendo bombeiro, você tem mais interação com as pessoas, então essa parte mais de criatividade, mais, não a hiperatividade em si, né, mas as pessoas gostam muito mais disso, então eles acabam indo para essa área. Né. No caso do jornalismo é porque, como o TDAH, devido às questões dopaminérgicas, você trabalha sempre com coisas diferentes. Isso motiva muito o TDAH. O TDAH, por que acontece isso? Porque nessa região do cérebro frontotemporal direita, ele tem uma descarga desregulada de noradrenalina e dopamina. Então, acontece o seguinte, então ele coisas diferentes acabam sempre motivando o TDAH. Na questão da área de tecnologia, eles acabam preferindo que você não precisa decorar tantas coisas, né? Você não precisa muito decorar as coisas e ser ao pé da letra, né? Então, por isso que eles preferem essas áreas mais dinâmicas, mais interativas, você criar sites, você fazer coisas, ou então youtubers. Eu acho que às vezes... E eles têm muito a ver... Sim. Desculpa. Pode falar. Ele tem muito a ver, Gabs, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, né, com o canal de aprendizagem de cada um. Então, muitos têm o canal de aprendizagem auditivo, né, visual, ou então o tátil, né, tocar, ou sinestésico, se movimentando. Então, por exemplo, se você vê o ator, a atriz, ele grava o texto andando, se movimentando. Então, para ele é melhor dessa maneira, né? Então, mas eu quero que vocês entendam que o TDAH, nem todo TDAH tem o mesmo canal de aprendizagem. Isso é uma avaliação psicológica importante.
tanto para você trabalhar a reabilitação da parte cognitiva dele. Então você vai usar aquilo de uma forma, se ele for visual, né, é óbvio que ele vai se destacar em algumas profissões e outras não. E não só para nós também, né, mas TDAH provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande em ser economista, contador, né, porque ele vai ter que ficar prestando atenção em planilha, em coisas muito detalhadas, ele vai ter que ter e aí, como é que você se imaginaria aí, Gabs, você trabalhando com isso? Então, é um pouquinho mais difícil, sim, né? Mas não é impossível, não tem uma restrição nenhuma. A única que os estudos científicos só mostram, né, que o TDAH tem mais para a área de bombeiro policial, profissional, professor jornalista e empreendedorismo, né? Eles vão muito para essa área. O que você vai falar, doutora? Perfeito. Não, eu ia falar que justamente que a percepção, talvez, né, dos sintomas, eles vêm mais fora desse contexto, né, de gamer, de youtuber. Então, quando você tá ali no seu dia a dia, né, tentando organizar a sua rotina, ou quando você vai para essa leitura, quando você precisa ali organizar, né, fazer uma tabela do Excel, foi o que ele acabou de dar de exemplo aí. Talvez essa percepção, ela venha maior na rotina da pessoa do que propriamente ali no trabalho, às vezes, né? Inclusive, antes de começar a gravar esse episódio aqui, eu perguntei nas minhas redes sociais se alguém queria saber alguma coisa, queria fazer alguma pergunta. E tem uma pergunta que eu acho que é interessante aqui do Vitor Manuel, que já dá para encaixar agora, sobre esse autodiagnóstico de TDAH, né? Que será que acontece de usar a rede social e ficar viciado mesmo, e aí ficar procrastinando e muita tela, e aí mistura com certas outras coisas do dia a dia, a pessoa acha, às vezes, quando ela vê alguém falando que ela tem aquilo, e na verdade ela só tá viciada em tela e outro tipo de coisa. Esse fenômeno está acontecendo atualmente, está tendo sim hiperdiagnóstico de TDAH, está tendo essa modinha, né? Mas ele acontece pelo seguinte motivo, né? Hoje em dia a geração alfa, que ela já nasceu na tecnologia, então ela já nasceu no computador, ela já sabe mexer em e-mail, internet, tudo, eles têm uma necessidade de satisfação mais imediata. Na minha geração, óbvio que eu tinha que ir para a biblioteca e tirar xerox. Hoje não, hoje tem o Google, é tudo muito, muito, muito mais rápido, né? O TikTok, Instagram, essas coisas, eles são uma dopamina imediata, né? Então a pessoa acaba tendo aquilo. O outro lado, Gabs, é só a questão que você falou de jogos, né? O jogo ele tem um duplo efeito para o TDAH. O que acontece? Como o jogo ele libera dopamina constante, ele dá o hiperfoco. O TDAH tem. Só que como ele deu muita dopamina, ele vai cair para o tédio. Ele cai para o tédio, ele não consegue fazer as outras atividades. Então, isso que está gerando muita dúvida com relação a isso, né? Mas um diagnóstico bem elaborado, uma anamnese, não é feito o diagnóstico só baseado em alguns poucos critérios atuais. Você investiga desde a parte da infância, que é muito diferente do TDAH adulto, do TDAH infantil. O TDAH ele tem uma porcentagem de 4 a 17 anos, ele chega a atingir 11% das crianças, né? E 80% desses casos são de sexo masculino. Por quê? O sexo masculino é mais fácil de diagnosticar, porque a escola vê que o menino é mais hiperativo. Então, o TDAH no menino ele é mais hiperativo, mais agitado. Na menina, ela é mais desatenta, mais avoada, no mundo da lua, entendeu? Mas tem uma porcentagem muito maior em meninos, né? E também tem a questão de hereditariedade, né? Provavelmente você vai ver alguma outra pessoa da família também que não foi diagnosticada, por causa de tem 40% de chance de ter mais alguém na família com o TDAH. Então, você avalia o paciente desde o começo que ele era, né, desde a criança, a vida social, a parte da vida acadêmica dele, até a parte adulta. E uma coisa que é muito importante, que ele dá um pseudodiagnóstico, que é o quê? Muitas vezes, a nossa memória, a nossa atenção, ela flutua e ela oscila devido a sintomas de ansiedade e depressão. Isso tem que ser muito bem, os profissionais têm que prestar mais atenção. Você tem que avaliar o paciente com ele mesmo. Então, você está me falando de esquecimento, todos nós temos. Todos nós temos, a gente esquece algumas coisas. Só que o TDAH ele tem isso sempre. Dificuldade de leitura, às vezes tem que se concentrar, tem que se esforçar mais para ler artigos científicos. Eu também tenho, a doutora Gabriela também tem. Só que o TDAH ele sempre tem isso. Então, você vai vendo que daí você tem que ver a partir de que ponto. Se é um efeito de sintomas de humor, entendeu? Ou se é mesmo do TDAH em si, que isso já se mostrou
durante mais de 6 meses e já se demonstrou já desde a vida acadêmica, desde a infância. Eu acho que isso que o Domingos está falando é super importante, a questão da comorbidade, ou seja, a associação entre os transtornos. A gente sabe que o TDAH, 80% vai ter comorbidade com outros transtornos psiquiátricos. Por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de uso de substâncias. E aí é super importante que a gente faça essa investigação, porque às vezes ele vem com uma queixa principal de desatenção, e aí ele acaba pegando essas informações da internet, né? Tem o TDAH. Mas essa desatenção começou recentemente, de uns anos para cá. Não é isso que o Domingos está falando, que vem lá de trás, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, a hora que você vai investigar, ele tá ali com preocupações excessivas, ele tá com alteração de humor, né? Ele tá mais irritado, ou ele tá mais entristecido. E aí você vê que, na verdade, essa falta de atenção, né? Essa dificuldade ali de memorização tem a ver com o humor dele, tem a ver com a ansiedade. E aí, quando você trata essa ansiedade, quando você trata essa depressão, isso melhora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com esse diagnóstico, né? É importante esse ponto que a Gabriela falou, de você, eu vou pegar um pouco esse gancho, Gabs, de você ver qual que é o impacto que isso tem na vida do paciente, né? Porque os pacientes com TDAH, eles têm muito mais desemprego, abandono, escolaridade mais baixa, tem muito mais multa de trânsito e acidente, quem tem filho com TDAH tem um índice de divórcio maior. O que a doutora falou sobre o uso de substâncias acontece da seguinte maneira: entre os adolescentes é o mesmo índice, então, o uso de drogas. Ela quis dizer uso, abuso e dependência. Entre adolescentes. Só que quem tem TDAH tende a ter isso na fase adulta também, 2 vezes mais que a população comum. E tem um estudo, inclusive, né, só para complementar, da criminalidade. 30% das pessoas que têm TDAH que não foram tratadas cometeram mais crimes do que aquelas pessoas que foram tratadas, exatamente. Caramba. Então... Essa parte ela é muito importante. Na neuropsicologia, o que a doutora está querendo dizer é a questão da impulsividade, né? Então, como o TDAH tem mais impulsividade, você percebe, né, que muitas vezes ele não deixou de terminar de falar a frase, ou às vezes ele solta um palavrão, ele não entendeu muito bem o que a pessoa quis dizer, ele fala um palavrão, então ele xinga alguém e acaba tendo essa impulsividade que acaba causando essas dificuldades na parte social mesmo. Legal. Devido a essa falta de controle inibitório. Né? Controle inibitório é quando você pensa um pouquinho antes de você tomar aquela atitude. É o freio. Coisa que eu não faço. Você, aquele freio, né? Ele acaba perdendo um pouco o freio, tanto na hora de falar, tanto quanto nos comportamentos. Legal. Então, para quem está vendo a gente aqui, eu acho que uma coisa legal, baseado no que vocês já falaram, né, mais do que ler uma coisa na internet, do que ler um post, do que ler um artigo, é parar um pouco e prestar atenção em si mesmo, né? O que você está fazendo, o que você mudou, se você tem essa sensação há muito tempo, né? Se você, como vocês falaram, tá bebendo muito, tá usando alguma coisa, tá abusando de trabalho, tá abusando de remédio, tá fazendo alguma coisa que desbalanceou, né? E acho que prestar atenção mesmo. E lembrando agora, né? Para começar a tentar ir atrás de um diagnóstico e ver se fazia sentido, eu marquei uma consulta com a Gabriela inicialmente. E do dia que eu marquei até o dia que efetivamente foi a consulta, eu fiquei anotando coisas e lembrando de coisas da minha vida. E tentando conectar com as dificuldades que eu estava sentindo agora, né? Agora não, né? Mas na época, e tentando prestar atenção, anotando tudo. E quando eu cheguei com um monte de coisa já para contar, e já descarreguei tudo em cima dela. E aí, a partir daí, a gente foi, né? Começou a estudar possibilidades e tal. E aí eu queria conversar com vocês agora sobre quais são as maneiras que a gente tem de diagnosticar o TDAH. O diagnóstico, ele é clínico, tá? Então, assim, é baseado nessa série de questões que a gente vai fazer e obrigatoriamente a gente tem que voltar na história desse paciente. E muitas das vezes o paciente não tem esse recorte, às vezes ele não tem uma memória muito boa ali de como que foi a infância, né? Então, às vezes você tem que trazer algum familiar.
Quando existe uma dúvida, quando não é aquele caso clássico, né? Então a pessoa não consegue se recordar muito bem como que foi lá atrás, então ele se percebe ali com esses sintomas, com essas dificuldades quando adulto, então a gente manda para fazer o teste neuropsicológico que é aí a área do Domingos, né? Para que a gente possa ali apurar ainda mais esse diagnóstico. Mas não existe nenhum exame que dê esse diagnóstico. E como eu disse, a gente precisa obrigatoriamente excluir essas outras causas, né? Excluir outros transtornos psiquiátricos, a gente precisa excluir outras causas clínicas, né? Outras causas médicas ali que possam estar mimetizando esses sintomas. Como a doutora disse no começo, né? Ele tem uma comorbidade com os transtornos psiquiátricos, com dislexia, também é muito comum. Né? Na avaliação neuropsicológica, por isso que eu sempre avalio personalidade, eu avalio QI, né? Então eu avalio linguagem, atenção, memória e também a cognição social. Isso é importante falar, que a partir do momento que você se identifica com alguma coisa, é bom que você se identifique com algo. Então toda vez que você vê um filme com TDAH, os pacientes começam a pensar mais. Um boom que deu quando o filme do Aviador, com o Leonardo DiCaprio, as pessoas procurando para ver se tinham toque realmente ou não tinham. Então é importante que você busque um profissional especializado. Por quê? Porque depois da avaliação eu vejo mais ou menos 70% com o diagnóstico errado. Né? O que acontece com isso? A partir do momento que fecha-se o diagnóstico, aí a doutora já entra com a medicação, isso já vai ajudar muito, só que se a pessoa não tem TDAH e usar essa medicação, ela pode ter efeitos colaterais horríveis, né? Então a avaliação neuropsicológica ela vai ser com um auxílio diagnóstico muito bom para isso, porque eu não vou comparar a doutora Gabriela com uma faixa etária qualquer, não, eu tenho uma tabela que eu comparo ela com médicas mulheres da idade dela, com a escolaridade dela. Então é uma comparação justa. Eu vejo, peraí, a memória dela está muito abaixo da média, ou a atenção dela está muito abaixo, né? Ou então tem uma área muito acima. Então, como assim? Ela está acima em todos os domínios cognitivos, mas só esse que ela está na média é um sinal também de que você tem que prestar muita atenção, né? Você tem que prestar atenção também como que essa pessoa ela se comporta no trabalho, né? Já teve vários trabalhos, largou de vários cursos, como que essa pessoa é no ambiente, ela interrompe os outros quando ela fala, ela acaba sendo vista como grosseira, ela esquece compromissos, ela esquece os objetos, muitas vezes ela tem que ser lembrada de tudo que ela faz. Tirando a parte da grossaria, você tá me descrevendo aí, tá? Porque acho que só isso. Aliás, eu acabei de te interromper, né? Então talvez a galera pode estar pensando que eu sou grosso agora. Isso daí fica à vontade, né? É uma coisa que o Gabi sempre faz na terapia, né? Ele não deixa eu terminar a frase, ele interrompe o raciocínio no meio. Isso é muito comum no TH, eu peço para vocês tenham paciência. Entendo que isso daí não é uma malcriação. Muitas vezes a criança ela é vista como mal educada e os pais são condenados por causa disso. E na verdade não. Né? Na verdade a pessoa ou então é visto como indelicado, não lembrou a data da tia, não lembrou o aniversário daquilo, ou alguma coisa que era muito importante, mas não é, isso é uma questão no TDAH. Outra coisa que é muito importante, muitas vezes devido a essa disfunção dopaminérgica, falam que o TDAH é muito preguiçoso, ele só gosta de fazer, ele só faz o que ele gosta. Não. Muitas vezes isso daí é um preconceito, né? Muitas vezes ele não consegue, é muito mais difícil para ele. Né? É muito mais difícil para ele, às vezes ele tem que se motivar muito mais para fazer aquilo. Às vezes aquilo vai levar mais de 4 vezes o tempo normal que ele levaria. Então é uma série de coisas que você vai prestando atenção nessa parte social, no convívio dele e também na parte profissional, como que ele foi, como que ele está agindo. Né? Esquece de entregar os trabalhos, os colegas de trabalho sempre reclamam dele, demora mais tempo para fazer as coisas. O TDAH ele evita até mesmo ficar em reuniões, né? Porque ele quer andar e se mexer, ele não gosta nem de ir para missa, né? Ele prefere andar, ficar em pé do que ficar sentado, né? Senão ele fica tenso, ele fica aquele que a gente chama de irritadiço, sabe? Ele fica irrequieto, né? Ele fica irritado, inquieto com aquilo. Então é muito importante o diagnóstico para a vida social dele, para a vida profissional dele. Por quê? Porque senão a pessoa, o cônjuge, vai acabar brigando com sintomas, não com a pessoa. Isso vai gerar um desgaste emocional muito grande. É importante a psicoeducação não só para o paciente com TDAH, mas para quem está perto dele, para entender um pouco melhor, falar, pera,
aqui não é. Não, eu vou esperar um tempo, é o jeito dele, e também não levar também os déficits. O TDAH é uma doença muito importante, sim, né? Você tem que levar ela muito a sério, mas não vai adiantar nada você ficar se culpando, se xingando com raiva da situação, com raiva de você mesmo, se você esqueceu alguma coisa, né? É meu TDAH falando aqui, eu sou assim mesmo, acabei esquecendo, né? E tenta seguir o dia e se motivar mais. Se cometeu uma impulsividade, falou alguma coisa que não queria ter falado, não, você tem que perceber, não, agora eu vi que eu fui impulsivo, né, pede desculpa para a pessoa, tenta explicar o porquê que isso aconteceu e se compromete com ela a não falar mais isso ou mudar esse comportamento, né, porque senão o TDAH ele começa a sentir muita culpa, né, por essas coisas que ele faz. E o melhor remédio para a culpa é a responsabilidade de não fazer de novo. Então, a partir do momento que ele tem uma psicoeducação, ele trabalha isso na terapia, nas consultas psiquiátricas, ele consegue se perceber. Então, ele já consegue ter estratégias de como lidar com isso. Ele consegue perceber que áreas que... Vamos lá, Gabriela. Que áreas que você fica mais tensa para fazer? Uma coisa que te deixa tensa, assim, que você vê que aquilo vai dar um desgaste emocional muito grande para você. Você sabe que o que me deixa tensa é justamente entrar ao vivo, porque como eu dou aula, né, eu dou esses cursos online, você sabe que o que me deixa tensa é entrar em live, porque a gente tem que fazer as lives, né, para que a gente possa fazer a divulgação dos lançamentos. Olha, perfeito, ela acabou de dar a resposta. O que o TDAH tem que fazer? Se ele está tenso de fazer alguma coisa, faz o que a doutora falou. Usa a memória retrospectiva. Opa, eu já tive que fazer várias lives. Eu já me apresentei várias vezes. Então, não é tão difícil assim. Ele ainda mais é o Gabs. Então, você usa também a parte, a memória antecedente. Você fala, não, o que pode acontecer? Não vai acontecer nada de ruim. Aí você deixa o pensamento mais racional. O TDAH ele fica um pouco mais calmo. Tira essa ansiedade, né? Então, essa ansiedade que ela tem é normal, mas para o TDAH isso é 5 vezes mais. Isso é muito maior. É muito mais difícil para ele, né? Então, eu sempre recomendo que o paciente ele vá vendo aonde que te deixa mais tenso, o que é o trânsito, o que é você falar com alguém. Eu, por exemplo, eu não consigo falar com esse pessoal de TV a cabo, de cartão de crédito, porque eu sou muito bonzinho, eles nem dão bola para o que eu falo. Eu deixo para minha esposa, que é advogada e completamente louca, que sempre funciona, ela resolve aquilo rapidinho para mim, né? E eu não, porque eu tenho um desgaste muito grande. Então eu já sei mais ou menos o que vai me desgastar. Eu sei também mais ou menos, é importante que o TDAH saiba o tempo que ele leva para fazer as coisas. O TDAH ele tem uma discriminação de tempo errada. Como que funciona? Ele é assim, bom, eu tenho que dar uma entrevista e um encontro com o Gabriel com a Gabriela. Então eu vou passar, como alguma coisa na padaria, eu encho o tanque do carro, eu vou pro consultório. Opa, mas em meia hora, como é que você vai atravessar Paulista em meia hora? Nunca, nem de helicóptero, né? Então ele tem ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que tem um outro lado, né? É aquele efeito procrastinador. Por que existe o efeito procrastinador no TDAH? O TDAH ele se motiva através das emoções, então aquilo ele se motiva mais com recompensa a curto prazo. Então ele acaba dizendo, não, o TDAH tem muita dificuldade com dinheiro, por exemplo, porque ele pensa, não, mas eu vou ter que juntar dinheiro 2 anos para fazer essa viagem, né? Então ele às vezes se descontrolado com o dinheiro, tá? Ele acaba, isso daí é muito comum no quadro. Então ele acaba como querendo sempre essa recompensa imediata, ele se desmotiva quando é um projeto mais complexo. Eu recomendo que se você tem um projeto complexo para você, fragmenta ele, divide ele em passos. O que eu vou fazer hoje? Quantas horas por dia eu vou usar para isso? Entendeu? Então você fragmenta ele aos poucos, isso vai te dar uma micromotivação. Entendeu? Então se você vai... a Gabi quer guardar dinheiro para a viagem dela para a Europa, então ela usa na carteira um desenho de pare, né? Então ela vai falar, opa, calma, não vou comprar sapato, eu deixo no guarda-roupa dela, né? Assim, olha, na viagem, deixa uma foto da viagem no guarda-roupa dela, ela vai ver que ela já tem 170 sapatos, que ela não precisa comprar, então não é uma necessidade, né? É uma preferência, então ela pode se motivar com isso, né? Uma coisa que eu recomendo para você, Gabriel, então você usar sempre às vezes como fundo de tela, alguma coisa que você veja sempre.
Então, no fundo do seu computador, na tela de descanso, você põe uma foto minha, que daí você sabe que eu vou estar te cobrando de fazer as coisas, e só assim que você faz as coisas. Entendeu? E aí você motiva, você vai lembrar que eu vou te cobrar toda semana, né? Que daí na quinta vez você faz. Tá, se fizer, né? Você vai falar alguma coisa, Gabriel? Se a procrastinação permitir, né? Um bom efeito da procrastinação, né? Você pensou naquilo, anota aquilo. Mas é isso que eu faço agora. Post-it, você usa tudo. É que eu sou mais antigo, então usa a questão do celular, usa timer. Né? Sempre deixa um relógio perto de você para saber o tempo. E outra coisa, se você prometeu alguma coisa para alguém, anota aquilo. Anota aquilo, porque senão pega super mal. Né? Então eu já anotei essa reunião já manualmente no caderninho das minhas ideias. Né? Se eu tenho alguma ideia, eu sempre anoto. Né? Isso é muito bom, isso daí vai evitar você fazer procrastinação, porque ele vai te dar uma organização maior, senão às vezes você gasta muito energia com a memória prospectiva, aquelas tipo, não posso esquecer de. Tipo, não precisa você gastar energia com isso, basta você anotar, basta você deixar no imã de geladeira, então daí aquilo acabou com a preocupação. Você ia falar alguma coisa em algum momento aí, Gabriela? Eu ia falar dessa questão, em algum momento ele falou da questão da preguiça, né? Isso é muito comum. As pessoas falam assim, eu sempre achei que eu fosse preguiçoso, né? Eu sempre achei que sempre ouvi que eu era vagabundo. E aí, quando se identifica ali, né? Quando a gente faz esse diagnóstico, é como se a gente tirasse um peso mesmo. Porque uma outra coisa muito comum no TDAH é a baixa autoestima. Porque durante, né, por muito tempo ali, essa pessoa teve dificuldade de engajamento. Né, de cumprir o que prometia, né, nas relações sociais, então parece que eu não dou conta de nada, eu sou um fracasso, então isso vai contribuindo para essa baixa autoestima aí. Então, e aí eu ia falar da questão, você falou também dos casamentos, essa semana mesmo eu atendi uma paciente que falou assim, eu vim porque senão meu casamento vai terminar. Eu acho que eu tenho TDAH, porque não é possível uma pessoa ser como eu sou. Não, tamanha desorganização, mas eu sempre fui assim. Só que o meu marido me deu o checkmate. Ou eu trato, ou eu tô fora. Então, a partir desse, você vê, ela começou, e ela tem uma empresa, né? Então, aguenta ficar ali, porque os outros familiares dão conta, seguram as pontas para ela. Mas o ápice para ela foi o relacionamento. Ou ela trata, ou ela tá fora. Né? Então, para a gente ver a repercussão que o TDAH traz, que não é uma simples desatenção. Eu não consigo prestar atenção numa leitura, né? Não é bem por aí. Sim. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso e eu percebo que existe uma certa resistência de algumas pessoas para ir procurar tratamento ou para tentar ir atrás disso. Acho que assim, o clássico que vocês já devem ouvir muitas vezes é: não, eu não quero porque senão eu vou ter que tomar remédio e eu não quero tomar remédio, eu vou ficar viciado e aí eu não vou conseguir sair. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha vida, durante os meus 36 anos de existência, eu já vi gente viciado em álcool, cigarro, maconha, cocaína, tudo quanto é coisa que você imaginar. Agora, em Venvance, eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém viciado em remédio antidepressivo. Mas eu digo viciado, tipo, nossa, eu preciso tomar um negócio aqui. Óbvio que, né, como qualquer droga, pode se criar uma dependência ali, mas eu queria que vocês falassem um pouco aí o ponto de vista de vocês. Isso não tem na questão do tratamento do TDAH, né? O que acontece muito, as pessoas viciarem neuroléptico, por quê? Porque ele tem uma satisfação imediata. Então a pessoa toma, já vem aquele soninho, né? Então, essas medicações, o médico ele já alerta sobre isso e depois ele faz um desmame gradativo. A outra questão é de, ainda a gente tem esse preconceito no saúde mental. Não, eu vou procurar porque vai que vão falar que eu sou desse jeito, vai que eu vou tomar medicação, vai que eu vou ter que fazer tal coisa. Preconceito é igual a ignorância. Ignorância se combate com informação. Então, por isso que eu, por exemplo, por ser contratado de psiquiatria, eu sou obrigado a dar palestra toda semana, de forma gratuita, para reduzir justamente isso. A partir do momento que a pessoa vê um profissional falando, ela se identifica, ou então ela vê um post, até mesmo, né, isso já vai reduzindo o preconceito. Né? Você vê pessoas, ajuda muito também, pessoas que falam, né, sobre doenças, pessoas famosas,
o Ben Affleck e o Brad Pitt falarem do alcoolismo, veio uma enxurrada de gente procurando tratamento sobre o alcoolismo, entendeu? Então, isso é muito bom. As pessoas que falam do TDAH, um exemplo que eu tinha dado para vocês do controle inibitório foi o que vocês viram no Oscar, que o Smith deu um tapa no rapaz apresentador. Isso é uma falta de controle inibitório. Eu não consigo reprimir aquela resposta, sabe? Aquele freio, né, que a doutora falou, é justamente isso. Isso tem muito no TDAH. Né? Isso acaba tendo uma consequência muito ruim, né? E a gente também tem que reduzir essa questão do preconceito, né? As pessoas têm com isso, não tem problema nenhum com relação à medicação, o efeito colateral é baixíssimo, né? Não, se tiver, né? Muitas vezes não tem, geralmente só algumas outras medicações que acabam tendo, mas são medicações psiquiátricas, mais neurolépticos ou antipsicóticos, que são relacionados a isso, mas é mais um preconceito mesmo com saúde mental. Ainda nós temos isso hoje em dia, né, infelizmente. Assim, ó, quem tem o TDAH, realmente, né, esse risco, ele praticamente não existe, e pelo contrário, se você não trata o TDAH, se você não utiliza o psicoestimulante, é onde você aumenta o risco desse paciente cair na dependência química, né, no uso de outras substâncias. Agora, acho que um outro ponto importante é a gente conseguir fazer o diagnóstico correto, e é para isso que a gente está aqui também, né? Essa é a psicoeducação que o Domingos está falando. A gente precisa ter esse diagnóstico correto para tratar adequadamente, porque também você não ter o TDAH e utilizar um psicoestimulante, aí você está em risco, porque você não tem a necessidade desse fármaco, entendeu? E aí essa pessoa começa a fazer como droga, uso de abuso mesmo, uma substância de abuso. E aí, muitas das vezes, hoje mesmo, né, eu atendi uma pessoa, na verdade o problema dele é a dependência química, e ele recorre ao Venvance porque ele utiliza doses off-label, ou seja, que está fora de bula, doses bem maiores, porque ele gosta da sensação que o Venvance traz para ele, porque a sensação que leva para ele é diferente do efeito que traz para o TDAH. O TDAH, ele se sente mais tranquilo, mais concentrado com a dose da medicação, menos impulsivo. Para quem não tem TDAH e usa um psicoestimulante, é o contrário, faz o efeito de realmente dele ficar mais eufórico, dele ficar mais agitado, mais irritado. Então, acho que isso o diagnóstico correto é a peça-chave. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Gabs. Isso que a doutora falou é muito importante. Não só para o TDAH, assim como a depressão, tudo, os pacientes acabam usando uma substância para aliviar o sintoma. Perfeito. Então, na verdade, ele não sabe que ele tem TDAH, daquela irritabilidade que ele tem, dele esquecer as coisas, ele acaba recorrendo ao álcool, que realmente relaxa. Só que o álcool é um depressor do sistema nervoso. Você vai precisar de uma dose muito maior, e aquilo vai te prejudicar e muito. Se você faz o tratamento TDAH, é recomendado que você pare de usar todas as outras substâncias lícitas, né? Isso prejudica muito o tratamento, né? Então, essa questão do diagnóstico, eu acho que esse é o ponto muito importante. É importante que você tenha o diagnóstico correto, senão você acaba usando outras substâncias para aliviar sintoma. Isso acontece muito também no transtorno bipolar. 70% dos pacientes com transtorno bipolar usam e abusam de substâncias para aliviar sintomas, ou os que não têm o diagnóstico, né? Os que não sabiam que tinham o diagnóstico. O TDAH, essa frequência também é muito grande, principalmente o uso de cannabis. E aí você tem outro problema. Acaba tendo outro problema, ele ganha mais 3 problemas juntos, né? E assim, se eu não tratar o TDAH, além de problemas do trabalho e múltiplas outras coisas que podem acontecer no dia a dia, vício em outras substâncias, né, acabar usando outras substâncias como medicação, como tratamento de alguma forma, o que mais que vocês veem que pode acontecer com alguém nesse quadro, né? Quais, não sei se vocês podem falar isso, né, se vocês... É que a questão, isso daí vai de cada um, né? Como tem uma diferença, né, de cada quadro, né, e a gravidade de cada quadro, isso é comorbidade com algum outro transtorno. Mas é importante que a doutora Gabriela vai falar sobre isso. Se você tem TDAH, você vai ter que fazer tratamento pro resto da vida. Isso é claro, entendeu? Pode ser que daí com a psiquiatra vai avaliar a questão da medicação, a dosagem, ou retirar por um tempo e depois voltar, alguma coisa assim. Mas que você vai precisar de tratamento tanto farmacológico como terapêutico, sim, né? Assim como outros transtornos psiquiátricos. Se você tem transtorno bipolar, você vai ser bipolar pro resto da vida, você vai ter que fazer tratamento pro resto da vida. O TDAH não é diferente.
Então é importante que você sempre passe um psiquiatra que seja especialista nisso. Porque está muito, na avaliação eu vejo muita confusão com ansiedade. Mas muita, entendeu? E daí você tem um tratamento correto, mais direcionado para isso. E você tem que fazer um acompanhamento contínuo. Essa questão da cronicidade, né? Então, os transtornos mentais, eles são crônicos, ou seja, não é porque você vai tomar a medicação, fazer a terapia que você está curado. Você vai estar controlado, né? Você vai controlar os sintomas, mas o tratamento realmente exige aí esse tempo indeterminado. E às vezes, dependendo da gravidade, a gente realmente retira a medicação, né? Se você está em psicoterapia, você vai ali conseguir técnicas para conseguir lidar com as suas dificuldades. E aí a gente pode tentar, sim, ficar sem o psicoestimulante e em determinado momento a gente retornar. Né? Então, a medicação não necessariamente fica para sempre para todo mundo. E esse exemplo que a doutora deu, que o Gabs perguntou, né, acaba tendo consequências, né, muito desastrosas para o indivíduo, né? Perda de emprego, aumenta muito perda de emprego, aumenta muito divórcio, né? Acidente de carros, multas, né? É importante o TDAH, sempre o TDAH ele narrar o que ele está fazendo. Para ele ter conscientização do que ele está fazendo. Por exemplo, assim, estou percebendo que eu estou acelerando muito, se eu acelerar muito eu vou tomar uma multa e eu vou acabar perdendo a minha carteira, entendeu? Uma estratégia pode ser essa também, entende? Você narrar o que você está falando, além daquela que eu já tinha dito antes, de você frear a atuação, né? Opa, peraí, deixa eu pensar melhor o que eu vou fazer. Pensar tanto na estratégia do passado, quanto nas estratégias das consequências que pode acontecer. O TDAH ele tem uma dificuldade disso devido a esse déficit atencional. Ele também tem um déficit na memória vicária, que é aquela memória que você tem, tipo, você lembrar no passado qual o julgamento ou resolução de problemas que outra pessoa fez ou que você mesmo fez. E o que eu já fiz, isso que já aconteceu comigo, eu já passei isso aqui, e não tem, na impulsividade ele acaba repetindo, por isso que você vê. Você fala, não, mas eu tento, não consigo. Mas não, mas ele está fazendo da mesma maneira. Uhum. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade para estudar. O TDAH sempre fala muito isso, né? Mas é porque ele tenta sempre da mesma maneira. Então ele vai ter que ter um esforço, um cansaço muito grande, né? E isso daí, claro, que vai dar para ele uma evasão universitária, escolar muito maior, porque ele vai achar que a escola é algo ruim, né? E não é. E aprender é algo muito bom, na verdade, né? Sendo que essas consequências acabam aumentando muito. Resumindo, o substância, divórcio, acidente de carro e desemprego. E assim, então, de uma maneira geral, você diminui muito a sua qualidade de vida. Uhum. Com certeza. Desde que eu comecei a ir atrás, né, das coisas e comecei a me cuidar melhor e comecei a me tratar e tudo mais, realmente minha vida foi mudando e tal. E hoje eu percebo que o medicamento ajuda muito, mas como vocês já falaram, ter uma rotina, né? Tentar fazer as coisas de maneira diferente, tentar se cuidar fisicamente também é uma coisa que tem me ajudado bastante, né? E eu acho que nessa questão aí de pessoas que... Bom, desde que eu comecei a buscar tratamento, eu entrei com medicação, terapia, e eu já estava numa fase de me cuidar melhor do meu corpo também, ter uma rotina melhor, fiquei um tempo sem consumir álcool aí, e tudo isso ajudou muito, né? E eu percebo que não só a medicação é boa para mim, e como acho que para qualquer transtorno, para qualquer coisa, eu acho que tudo isso que eu falei faz bem de alguma forma, né? E uma coisa que eu penso, e que eu acho que eu já até cheguei a conversar com algumas pessoas à minha volta sobre doenças e transtornos mentais, é que diferente de doenças específicas do seu corpo, que você toma um remédio, toma uma vacina, toma alguma coisa, ele passa, eu posso tratar e eu posso até talvez me curar sem necessariamente tomar um remédio. Eu tô viajando ou essa conversa faz sentido? Depende da gravidade, na verdade, né? E foi o que eu falei, não existe cura para esses transtornos. Mas às vezes você sozinho consegue estratégias. Se você não tem um quadro muito grave, grandes prejuízos, você sozinho ali, né, vai estudando, você vai tentando, tentativa e erro, você tenta ver que não deu certo, você tenta outra coisa, entendeu? Então, nesses casos, por isso que muitas pessoas também acabam passando desapercebidas. Muitas vão criando recursos ao longo dos anos, recursos que são próprios, entendeu?
Então, os casos graves não dão conta de fazer isso. Mas, dependendo ali, você vai aos trancos e barrancos, mas você vai levando, né? Você vai dando conta. Mas ele é muito difícil, Gabs, sem acompanhamento, por uma questão motivacional do TDAH. O que acontece? Essa motivação do TDAH, por isso que você escuta muito. Não, uma hora ele fica muito gostando de aquário, de repente ele quer fazer corrida, só que ele começa a fazer atividade física, ele para, né? De repente ele começa a fumar de forma exagerada, né? Só que ele para, né? Então essa questão motivacional é importante para o TDAH, que você tem estratégias comportamentais para isso, né? Você saber que maneira que eu posso resolver meus problemas. Poxa, tem um problema muito ruim de eu resolver, um projeto, alguma dificuldade, alguma coisa, o que eu recomendo que o TDAH faça? Tira isso da mente, dos pensamentos, que os pensamentos ficam acelerados no TDAH. Fica pensando em 1000 coisas, entendeu? Por exemplo, agora eu estou falando, o Gabs está pensando em 30.000 coisas. Você organizar aquilo, passa aquilo para o físico, passa aquilo para o desenho, passa aquilo para um esquema visual, entendeu? É por isso que o arquiteto, ele faz a maquete antes, para fazer as coisas. Então passa para o sinestésico. Isso vai ajudar, é um esquema que você tem de fazer, né? Então e também você vai sempre analisando durante o dia, né, um diário de humor, né, para você ver no seu humor, ou então você vê qual que é o meu grau de sucesso com relação a algumas atividades. Eu tenho muita dificuldade de trabalhos manuais, fazer coisas de casa, ou então na parte conjugal ou alguma coisa assim, né, você já saber mais ou menos isso, você criar estratégias para isso e criar a questão de tempo. Tempo é muito importante, né? Porque senão às vezes ele perde tempo, se desgasta muito numa atividade, e daí a outra que é mais importante, ele não consegue fazer e se desmotiva muito, tá? Então é muito importante você ter esse acompanhamento e ver quais são os marcadores, né? E você usar estratégias para que se você se motive mais, ele continue mantendo essa rotina e essa qualidade de vida. Por que a rotina ela é importante? Porque a rotina as pessoas acham que é chato, mas na verdade ela protege o humor. Então, por exemplo, se eu estou eu estou irritado hoje, trabalhei demais hoje, atendi 10 pacientes, mas eu tenho a rotina, toda quarta-feira eu vou tomar um café com a Gabriela e com o Gabriel. Então eu já sei que aquilo vai de um escape para mim, eu vou ter uma rotina de fazer aquilo. Se eu acordei desanimado, eu não posso ficar deitado na cama, no edredom assim. Não, você tem que levantar, tomar banho e sair, senão você vai ficar com hipersomnia o dia inteiro. Então, fazer seus compromissos, né? Ter uma rotina certa, né? Então aqui eu vou para academia, aqui eu volto, aqui eu trabalho de tal horário até tal horário. Se eu vou jogar videogame, se eu vou ficar na internet, no TikTok, alguma coisa, isso tem que ter horário para começar e para terminar. Por quê? Porque daí acontece aquilo que eu te falei. O TDAH dele tem um hiperfoco, ele faz aquilo em excesso, de repente ele cai no tédio, entendeu? Então isso tem que ter uma rotina, horário para começar e horário para terminar. As atividades, compromissos e também o lazer. Que nem você falou, eu achava que rotina era chato. Eu sempre que eu via as pessoas que tinham rotinas certas e que iam embora cedo de festas, eu pensava, nossa, que chato, que pessoa chata. Mas aí eu comecei a entender isso. E sobre escrever e anotar coisas, que nem o Domingos acabou de falar também, vocês estão falando aí, eu tô aqui pensando que eu vou jantar, que eu vou na academia, que eu preciso fazer não sei o que eu preciso não sei o que lá, e os pensamentos estão vindo na minha cabeça, e isso é o tempo inteiro, assim, tá? Então, eu comecei a tentar me organizar de uma maneira que, se eu tô trabalhando, por exemplo, tô escrevendo um texto. Tô escrevendo um texto sobre celulares. E aí, quando eu escrevo celular, eu penso, puta, seria bom fazer um vídeo sobre celular e eu poderia convidar outra pessoa. Ao invés de só ficar desenvolvendo essa ideia doida na cabeça, eu paro um minuto e anoto ali do lado, escrevo e volto. Entendeu? Aí depois, no fim do dia, eu pego todos os meus pensamentos aleatórios, eu vejo que fez sentido e eu vou guardando nas minhas caixinhas de organização que eu tenho. Vou fazer um vídeo disso ainda, mostrando como que eu tô me organizando, porque eu ainda vou chegar num estágio legal de organização. Isso é importante, Gabi, você sempre organizar em caixinhas, né? Aquela caixinha que tem 3 caixinhas. Essa caixinha aqui eu posso mudar, eu posso modificar, então são coisas que eu posso fazer aquilo na hora, né? A outra caixinha é aquela caixinha do outro, né? Eu dependo de outra pessoa para que faça, para que ela me ajude a fazer aquilo. Então eu tenho necessidade que algo aconteça para daí que eu possa fazer. E a terceira caixinha, que é importante, é aquela que eu não posso mudar, não posso modificar, né? Que é crise econômica, guerra, dólar, esse tipo de coisa. Então é interessante você pôr isso no seu projeto, senão você vai começar a misturar muito,
né? Então, você organizar suas ideias nesse ponto. Então, peraí, o que eu posso fazer agora, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Você fragmentar, né? Como é que é? Tem aquela frase, né? Decomponha o futuro e o torne significativo. Vocês viram que eu fui filosófico, mas na verdade eu quis dizer de grão em grão a galinha enche o papo, né? Que tijolo por tijolo você faz um prédio. Então, você dividir isso e começar a fazer para você não se desmotivar no começo, né? Então, você já tem a tua rotina, né? Então, você já faz a rotina, já pensa no que você vai fazer depois e tem que ter um certo horário, né? Para começar, horário para terminar. Então, e o horário de sono é muito importante no TDAH. O TDAH tem muita dificuldade de sono. O sono é muito importante para o humor. É importante que ele vá dormir no mesmo horário e ele acorde no mesmo horário, né? Então, essa rotina ela tem que estar alinhada. Ela não pode chegar tipo, não, hoje a minha rotina de terça-feira é ficar até 3 da manhã acordado. Não, não é isso, né? Você faz atividades diferentes, mas você tem que ter um horário. Então, atividade física, você tem que ter horário de sono. O sono é muito importante para o TDAH. Por quê? Porque o sono ele consolida as memórias. Essa coisa que as pessoas têm, mas eu passei a madrugada estudando. Besteira, isso não funciona. Não adianta você fazer isso. O teu cérebro não comporta isso. Então, o que você faz? Eu sugiro que você dê recompensa a você mesmo, né? Então, o que você faz? Eu vou ler, eu faço isso. Eu vou ler 5 artigos, eu vou descansar 20 minutos brincando com meu filho, depois eu volto, leio mais 2, depois eu vou tomar um café e vou conversar com alguém, depois eu volto. Então, eu tenho que dar um intervalo de descanso sobre isso, né? Eu não atendo 12 pacientes seguidos. Não, eu tenho uma janela. Nós temos janela. Então eu faço o que é isso aqui? Isso aqui eu vou usar para uma leitura, isso aqui eu vou usar para descansar, isso aqui eu vou usar para me distrair, né? Então você já faz isso depois de uma atividade, você já tem que ter um intervalo, né? Não adianta você pegar e ficar óbvio, né? Eu já me reuni com professores de cursinho e expliquei para eles neuropsicologicamente como funcionava, e não adianta você encher de aula o aluno vestibulando, porque você só vai deixar ele mais ansioso e ele não vai gravar tudo aquilo, só vai gravar no máximo 40, 50 minutos e depois ele vai dispersar, né? Mas eles não compram essa ideia, porque não, quanto mais aula você vender, é melhor. Então, eles pensam isso. Mas, se você não fizer um intervalo de descanso, se você não tiver uma rotina do sono adequada, o processo de aprendizagem vai ser muito prejudicado. Bom, a gente poderia ficar várias horas aqui conversando sobre isso. Eu percebo que eu não consegui abordar tudo que eu queria, mas se o pessoal aqui gostar, a gente pode de repente gravar um outro vídeo focado em alguma parte específica, em alguma coisa que a gente não conseguiu falar aqui. E queria só fechar, né, pedindo para vocês compartilharem, falarem onde que as pessoas podem encontrar vocês, caso elas queiram ir atrás de um diagnóstico de TDAH ou qualquer outra coisa. Doutora. Eu tenho um Instagram profissional, né, que é Gabriela Giovannini, com G, _ psiquiatra, e também eu tenho um Instagram profissional para esses cursos que eu dou, específico para de psicofarmacologia, só que é específico para profissionais, principalmente psicólogos e também médicos aí que têm interesse na área, que a gente faz um trabalho de educação em relação a esses fármacos para que a gente possa orientar melhor os nossos pacientes. E aí é Psicofarm com M mudo no final. Vamos deixar os links na descrição que ela falou, e assim como os links que o Domingos vai falar agora. Eu recomendo que os pacientes procurem o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade, vocês vão ter informações relevantes sobre isso, né? Eu também tenho meu Instagram, que é Domingos Júnior Rodrigues, né? Meu e-mail também, psicologodomingos@gmail.com, e qualquer dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Se você gostou do vídeo, lembrando, links para as redes aí do Domingos e da Gabriela estão aqui na descrição do episódio. E se você tem TDAH ou se você acha que você tem e você pode, busque ajuda, tá? Vá atrás mesmo, leia sobre, converse com as pessoas à sua volta e preste atenção em si. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que funcionou muito pra mim. Te vejo em breve, jovem. Tchau.